A Escritura é o fundamento máximo da ética cristã. Entretanto, também é possível fundamentar a ética cristã na tradição, nas leis e nos costumes humanos, desde que estes não contradigam os ensinos da Escritura. Na aula de hoje, veremos sobre os princípios, os mais importantes, da ética cristã. Falaremos na aula de hoje sobre 3 princípios éticos cristãos importantes e na aula seguinte falaremos sobre mais 3. E nesse sentido, os objetivos da aula de hoje são compreender e refletir sobre os princípios. Quais? O princípio da ternura e do vigor, da conduta de amor a todas as pessoas, da licitude e da conveniência. A nível de introdução, é importante destacar que não há na literatura cristã obras que sistematizem os princípios cristãos de forma ordenada, mas há sim uma ou outra obra que trata sobre isso. Assim, como primeira análise na busca pelos princípios éticos cristãos, temos a Bíblia como pilar para a sustentabilidade da religião cristã. A Bíblia, dentre as muitas outras regras morais, traz os 10 mandamentos como fundamento. Devido à falta de obras cristãs que sistematizem os princípios da ética cristã, nós vamos usar a Bíblia Sagrada como fonte para que possamos discorrer sobre os princípios éticos cristãos. Deste ponto em diante, passaremos então a ver sobre os 3 princípios importantes da ética cristã. Leonardo Boff, ao construir o princípio da ternura e do vigor, disse que a paixão é um caudal fantástico de energia que, como as águas de um rio, precisa de margens, de limites e da justa medida. Tal referência reporta a Aristóteles, que na obra Ética a Nicomaco tece considerações sobre essa temperança, conforme se colaciona a seguir. Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral é um meio termo. E em que sentido devemos entender esta expressão? E em que é um meio termo entre 2 vícios, um dos quais envolve excesso e o outro a deficiência. E isso porque a sua natureza é visar a mediania das paixões e nos atos. Do que acabamos de te dizer, segue-se então que não é fácil ser bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio termo. Leonardo Boff continua: se vigorar a justa medida e a paixão se servir da razão para um autodesenvolvimento regrado, então emergem as 2 forças que sustentam uma ética promissora, a ternura e o vigor. A ternura tem a ver com a preocupação e o zelo com as outras pessoas. Já o vigor, de acordo com o dito autor, suplanta qualquer dificuldade. Neste sentido, escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo exorta: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O termo moderação tem o significado de autocontrole e ponderação. A exortação parece ter o intuito de combater posições obstinadas e demonstrações de severidade demasiada sobre qualquer coisa. Agora, sobre o princípio da conduta de amor a todas as pessoas, é possível afirmar que por este princípio o amor é fundamento para qualquer relacionamento, seja com Deus ou com outro ser humano. Neste sentido, temos Paulo, que começa a seção ética da sua carta aos Romanos com a excelência do culto racional e da diversidade dos dons espirituais que devem estar a serviço da igreja. Entre os dons espirituais e os degraus do comportamento cristão, exatamente no começo de Romanos 12:9, Paulo coloca a pedra angular da ética cristã. O amor, que é realmente o princípio governante da vida cristã, é mais do que uma emoção e é de natureza mais firme do que mero sentimentalismo ou pura filantropia. Salomão poetiza esse amor sem hipocrisia, dizendo: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os seus bens, toda a sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. Sobre o princípio da licitude e da conveniência, é possível afirmar que a liberdade de escolha do cristão é exortada pelo apóstolo Paulo através deste princípio. Paulo afirma:
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A ideia do versículo em questão é de que a pessoa crente não deve fazer as coisas simplesmente porque são lícitas, mas porque lhes convém perante Deus. A conveniência trata das virtudes, valores e responsabilidades cristãs. E neste sentido, aprendemos que o senso moral pode nos ajudar a separar o certo do errado, o falso do verdadeiro, o que deve e o que não deve, do que convém e do que não convém. No entanto, a flexibilização das normas não significa uma abertura doutrinária que venha ferir os princípios éticos morais no viver cristão. Concluímos assim nossa primeira aula sobre os princípios éticos cristãos. Espero ter sido claro o suficiente para que você compreenda tais princípios expostos aqui. Até mais!